Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema de justiça fascinante, pensado lá atrás pelo filósofo medieval Maimônides. Uau! Essa frase já começa dando o tom, né? Dá pra sentir o peso e a responsabilidade gigantesca que um juiz carregava. É uma imagem muito forte que diz que cada decisão tem consequências, digamos, eternas. Pois é, com uma pressão dessas, como é que se faz para chegar na justiça de verdade? É essa pergunta que nos leva a um sistema que foi pensado justamente para lidar com a falha humana. Nesta primeira parte, vamos entender o tamanho desse desafio, o fardo que é ter poder sobre a vida de outras pessoas. Olha só que interessante, o sistema exige uma coragem fora do comum. A partir do momento que um juiz sabe dos fatos, ele não pode mais pular fora por medo. Não dá para simplesmente dizer, essa pessoa é perigosa, pode querer se vingar de mim. A justiça precisa ser aplicada e pronto, sem hesitar. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Não é só um erro da lei, um erro técnico. Um julgamento errado é visto como algo que, de fato, faz a presença de Deus se afastar. O juiz, então, se torna um canal para algo muito maior do que ele mesmo. Bom, com um risco tão alto, o sistema precisa levar em conta a variável mais complicada de todas, né? O ser humano e suas falhas. Essa pergunta é quase poética, mas a ideia por trás é fundamental. Até a menor coisinha, o viés mais inconsciente, pode estragar um julgamento. E o sistema de Maimônides leva isso a um extremo bem curioso. Agora, para ilustrar essa ideia, vamos ver umas pequenas histórias. E é impressionante como até os exemplos mais banais são levados em conta. Pronto, o cenário está montado. Um pequeno favor foi feito quase sem querer. Mas, como a gente vai ver, até o menor dos gestos pode desequilibrar a balança. E o resultado é esse. Uma ajudinha, um gesto de cortesia e pronto. Já existe um conflito de interesses. O juiz, mesmo que sem perceber, já pode se sentir um pouco em dívida. E aqui tem mais dois exemplos de coisas que parecem insignificantes, gestos que a maioria de nós nem repararia. E isso mostra a sensibilidade absurda que era exigida. Qualquer ato que gerasse um sentimento de gratidão era visto como um suborno de palavras. O sistema busca uma neutralidade emocional que é, assim, quase sobre-humana. Então, o ponto central é que as regras vão muito além de dinheiro. Elas cobrem relacionamentos de todo tipo. O objetivo é criar uma zona de imparcialidade total, onde nem o carinho, nem a raiva possam influenciar a decisão final. Mas e quando uma decisão super rígida, mesmo que correta, não for a melhor solução para a paz? O sistema também tem uma resposta para isso. Aqui a gente vê uma tensão bem clara entre duas formas de fazer justiça. De um lado, o din, que é a lei ao pé da letra, dura, inflexível. Do outro, a pachará, que é o acordo, a busca pela paz, pensando no bem-estar de todo mundo. E isso mostra uma preferência bem clara na filosofia de Maimônides. Chegar à paz por meio de um acordo, muitas vezes, é mais valioso do que só declarar um vencedor. Porque, afinal, um acordo reconstrói relações, enquanto um julgamento pode acabar com elas para sempre. Agora, e quando a situação é tão extrema que as leis normais simplesmente não dão conta? Vamos ver os casos em que a própria lei está em risco. Esse princípio é muito poderoso. Ele permite que o tribunal vá além dos seus limites normais. Não para enfraquecer a lei, mas justamente para protegê-la de um colapso social. É basicamente uma medida de emergência. São poderes bem chocantes, não dá para negar. Mas é muito importante entender que eles são vistos como medidas temporárias, para quando o tribunal acredita que a sociedade está se desfazendo e que atitudes drásticas são o único jeito de evitar um mal ainda maior. E depois de todas as regras, de toda a pressão externa e dos poderes extraordinários, o sistema volta para o início de tudo, o indivíduo, a mente e o coração do juiz. E aqui vem uma virada surpreendente. Depois de construir todo um sistema para se proteger do erro humano, no fim das contas, ele deposita uma confiança enorme na intuição do juiz, naquilo que ele sente que é a verdade, desde que, claro, a intenção seja a melhor possível. Essa pergunta final nos leva para o ponto central de toda essa análise. O que resta quando as regras e as provas já não são o bastante? E aqui está a ideia final, a mais profunda. Depois de todo o sistema humano, a verdadeira justiça é um ato de consciência. É uma tentativa de se conectar a um padrão mais elevado, um padrão que no final não é humano. O julgamento, na sua forma mais pura, pertence a Deus.